Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 38. A gente vem trabalhando nas últimas aulas, né, o assunto probabilidade. Na aula anterior nós vimos aí o cálculo da probabilidade, né? Vimos que é bem simples calcular a probabilidade de um evento. Basta a gente relacionar a quantidade de elementos do evento, do conjunto evento, com a quantidade de elementos do espaço amostral. Fizemos bastante exercício dessa parte, eu acho que está bem, né, conversado aí. E hoje eu vou começar a incluir alguns detalhes nesse estudo, nesse cálculo de probabilidade. Na verdade, nas próximas aulas também, tá? O que nós vimos na aula 37 é a base do cálculo da probabilidade. Agora nós vamos vendo detalhes, aí, coisas que podem aparecer em problemas de probabilidade, né? E que é legal a gente conhecer, tá bom? Vamos melhorar essa ferramenta, então, que é o cálculo de probabilidades. Hoje eu quero mostrar para vocês, então, três situações diferentes, tá bom? A gente chama de conjunto união, intersecção e evento complementar, tá bom? E vamos fazer, então, o cálculo, vamos fazer alguns exercícios, né, que envolvem essas três situações aí. Então, eu vou definir para vocês separadamente, tá? Dessa vez também, nessa aula, eu vou fazer um pouco diferente, por se tratarem de três assuntos, né, bem curtinhos aí, mas três assuntos diferentes. Eu vou comentar cada um e já vou deixar um exemplo já na sequência aí de cada caso, né? Para não ficar todos os exemplos para o final e não misturar tudo, não confundir, tá bom? Então vou fazer dessa forma. Vamos lá. Vou começar então com eventos complementares. Chama-se de evento complementar de um evento A, num espaço amostral S, ao evento A. E aí a gente usa um tracinho em cima, tá? Eu chamo de A complementar. Então, toda vez que aparecer esse tracinho em cima, eu vou ler A complementar. Tal que o A complementar seja, veja, eu estou usando esse ômega, né, que é a representação do espaço amostral, tá vendo? Menos os elementos do conjunto evento A. Então, o evento complementar, na verdade, é o restante, é a outra parte do conjunto espaço amostral, né? Então, a gente vem trabalhando nas últimas aulas, né, a ideia de evento, nós vimos que evento, né, vamos pensar em termos de diagrama, olha aqui, ó. Nas últimas aulas eu mostrei para vocês um conjunto assim, que é o espaço amostral, e um conjuntinho aqui que é o chamado conjunto evento, né, o evento A, por exemplo. O conjunto A complementar é aqui, ó, o restante, tá vendo? Então, o A complementar é todo esse restante aqui, os outros elementos que não pertencem ao evento. Então, eles são chamados de complementares do evento A. Então, complementar de A. Tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Ele está falando aqui, ó, no lançamento de um dado. O evento complementar do evento número ímpar é o evento número par. Né? Porque quando eu jogo um dado, pode sair, né? Quando joguei o dadinho, ó, o meu conjunto espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que o 1, o 3 e o 5 são os números ímpares, né? Então, ó, quem é o complementar do conjunto número ímpar 1, 3 e 5? O 2, o 4 e o 6. Né? Os que sobraram aí, quando eu tirei o conjunto A, 1, 3, 5, sobrou quem lá dentro do espaço amostral? O 2, 4, 6. Então, ele é o complementar do evento A. É muito simples, né, essa ideia de complementar. E é muito útil também em algumas situações. Não nessas, né, que tem poucos elementos, mas quando tem muito elemento, nós vamos perceber que em algumas situações vai ser interessante pensar como complemento. Tá bom? Vamos dar uma olhada num exemplo, então? Olha, qual é a probabilidade de, ao lançar um dado, o resultado não ser maior que 4? Então vejam aqui, ó. Eu tenho o meu espaço amostral, se é o lançamento de um dado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Esse é o espaço amostral para o lançamento de um dado. O meu evento, olha, veja aqui, ó. O meu evento seria ser maior que 4. Ser maior que 4 seria o 5 e o 6. Mas o que eu quero saber, na verdade, é o evento complementar, é não ser maior que 4. Então, quem são os elementos que interessam para mim? O 1,
o 2, o 3 e o 4. Né? Esses não são maiores que 4. São até iguais, mas maiores não. Né? Então vejam, ó, nesse exercício, a probabilidade de ocorrência desse evento complementar pode ser calculado como? Pegando o número de elementos desse evento e dividindo pelo número de elementos do espaço amostral. É a mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Só que, né, a chance de não ser maior que 4, essa daqui, ó, é o 1, o 2, o 3 e o 4. São 4 possibilidades em 6. Ou 2 em 3. Ou poderia dividir, né, e ter... Mas vamos deixar assim, 2 chances em 3. Tá bom? Então vejam, pessoal, nesse caso eu nem precisaria pensar em evento complementar, poderia resolver olhando aqui, né? Quem é que não é maior que 4 aqui? O 1, o 2, o 3 e o 4. Já olhar e falar, então tem 4 possibilidades em 6. E já resolvi o problema, né? Mas às vezes, num problema que eu tenho uma grande quantidade de elementos e eu já sei alguma coisa, por exemplo, eu já sei que a probabilidade de ocorrer um número e tal, num certo problema lá, é de 30%. E aí ele pergunta, e qual é a chance de não ser? Né? Ele fala assim, então, a de ser seria 30%, de uma determinada coisa lá num problema. Ele fala assim, qual é a chance de não ser? Tá vendo? Então, quando ele coloca esse não ser, se esse evento aqui era um evento A, esse aqui é o evento A complementar. Tá vendo? E aí eu penso no complemento desse percentual aqui. Se tem a 30% de chance de ser, a de não ser é os 100%, que é tudo, menos os 30%. Né? Então é 70% de chance. Percebam que às vezes eu nem preciso então encontrar um espaço amostral que às vezes é muito grande, ou um evento que às vezes é muito grande. Eu consigo enxergar a partir de outros dados do problema. Por exemplo, aqui, né, numa situação dessa em que eu já sabia alguma coisa e agora eu quero saber alguma coisa que é complementar, basta a gente pensar no complemento do percentual. Ou da fração, né? Poderia ser em termos de fração também. Bom, é isso que eu queria comentar sobre o evento complementar, tá? Nos de vocês também, nessa aula, vocês não vão ter muito problema não, tá? Vai dar para pensar, às vezes sem usar muita coisa, mas é legal que vocês percebam isso, né? Que vocês podem usar esse mesmo raciocínio aqui em algumas situações, para facilitar os problemas, tá bom? Agora vamos para o próximo assunto aí, que é a intersecção de conjuntos. Bom, esse assunto, né, a intersecção, a união também, são as operações que a gente costuma aprender lá no primeiro ano, né, quando a gente faz o estudo dos conjuntos numéricos, né. Então se fala sobre essas operações que podem ser feitas com conjuntos. A intersecção nada mais é do que essa região aqui, olha, tá vendo? Que pertence aos dois, quer dizer, encontrar a intersecção de dois conjuntos é encontrar aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tenho algum elemento que pertence a dois conjuntos, a gente diz que ele é a intersecção dos dois conjuntos. E como é que a gente calcula, então, a probabilidade da intersecção? Primeiro, né, a gente define... Na verdade, existem outras coisas que a gente poderia conversar, mas nesse momento nós vamos pensar dessa forma mais simples. O cálculo da probabilidade da intersecção de dois conjuntos vai ser, a única coisa que a gente vai precisar é encontrar o número de elementos que são intersecção dos dois conjuntos. Quer dizer, o número de elementos que estão nos dois conjuntos. Né? Colocar aqui em cima, embaixo o espaço amostral e fazer o cálculo da probabilidade, simples assim. Tá bom? Então, quando a gente tiver dois conjuntos ou dois eventos, né? Aqui a gente está pensando em termos de eventos, dois eventos acontecendo, a gente pensa nos elementos de um, nos elementos do outro, e pensa quem é que é a intersecção. E aí a gente coloca aqui a quantidade de elementos que a gente encontrou de intersecção pelo espaço amostral. E aí a gente tem o cálculo da probabilidade. Vamos dar uma olhada num exemplo que explica melhor isso daí. Esse exemplo que eu estou deixando aqui, esse exemplo 2, ele é muito importante também. Eu quis deixar esse de cartas, né? Porque muita gente tem esse problema com cartas. E quando eu estou fazendo essa aula presencial, sempre tem alunos que perguntam sobre isso.
Professor, mas eu sou obrigado a saber sobre carta de baralho? Eu não sei jogar baralho. Por que eu sou obrigado a conhecer sobre as cartas? Então a questão é que ainda hoje, né, então, acho que até já foi maior isso daí, mas ainda hoje a gente encontra muito exercício sendo elaborado aí para vestibulares, né, usando cartas, né? Então é legal que a gente conheça, né, pelo menos o básico aí, que são, né, conhecer o baralho, né, o baralho completo aí. Eu quero fazer um esqueminha para vocês possam usar, né, para poder resolver probleminhas que envolvem baralhos completos, tá bom? Então, o baralho completo a gente vai ter 52 cartas. As cartas elas vão estar em 4 grupos, né? A gente chama de cartas de copas, cartas de paus. Vamos separar melhor aqui. A gente chama de cartas de copas, de ouros, de paus e de espadas. Espadas, tudo bem? As cartas de copas e de ouro são vermelhas. Essas duas aqui, ó. São aquelas cartas vermelhas. Bom, então a de copas é aquela de coraçãozinho e a de ouros é aquela de balãozinho, tudo bem? Cartas vermelhas. As cartas de paus e de espadas são aquelas pretas. Pretas, tudo bem? As de paus são aquela de florzinha e a de espada são aquelas de folhinha. Não sei como é que eu vou dizer para vocês direitinho, mas é aquela assim. Essa daqui é a de espada e aquela de florzinha assim é a de paus. Tudo bem? Então aqui copas é o coraçãozinho e ouros é o balãozinho. Bom, acho que dá para entender aí. Bom, então a gente já tem, ó, a gente chama de 4 naipes, né? A gente tem 4 tipos diferentes de carta no baralho. Metade é vermelha e metade é preta. Então de 52, 26 vão ser vermelhas, 26 vão ser pretas, né? Aqui eu tenho 26, aqui eu tenho 26. Tudo bem? Agora, cada uma desses naipes, né, eles têm 13 cartas, que vão do Ás, né, que a gente não tem o 1 no baralho, mas tem o Ás, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a dama, o valete e o rei, que são as cartas de desenho, de figura. Então são 13, ó. 13 cartas aqui. 9, 10, 11, 12, 13 cartas. Tem 13 de copas, tem 13 de ouros, por isso 26 vermelhas, né? 13 de paus, 13 de espadas, 26 pretas. E aí a gente completa as 52 cartas do baralho, tá bom? Então é isso, gente. Ó. Dentro dos exercícios, muitas vezes ele vai falar então, sobre cartas de figura. Carta de figura, por exemplo, a gente tem a dama, o valete e o rei. Né? São 3 cartas, mas 3 cartas de copas, 3 de ouros, 3 de paus, 3 de espadas. São 12, então. Né? Cartas vermelhas, são 26. Cartas pretas, são 26. Cartas de copas, são 13. Né? Cartas de espadas, são 13. Cada uma aqui tem 13. Né? Ás eu tenho um de cada. 2 eu tenho um de cada. Então são 4 cartas de cada uma dessas aqui. Tudo isso pode ser perguntado, né? E a gente não precisa fazer o espaço amostral, de escrever todas as cartas, as 52 cartas do baralho. A gente só precisa pensar, utilizando esse esqueminha aqui, pensar, né? Nessas quantidades. Mas vamos lá. Ao retirar uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de ser uma dama e ser de copas? Atenção nesse E. Esse E significa intersecção de um conjunto A de um conjunto B. O conjunto A ser uma dama, o conjunto B ser de copas. 2 eventos, né? Evento A, ser uma dama, evento B, ser de copas. E o E é intersecção. Então o que eu estou procurando? Estou procurando aquela carta que é uma dama não, uma figura, né? Que é uma figura e também é uma carta de copas.
Tá vendo? A intersecção é que é os dois ao mesmo tempo. É uma figura e é uma carta de copas. Então veja, eu poderia fazer os dois conjuntos. O conjunto de ser uma figura, eu colocaria todas as figuras dentro. Dama, valete e rei de copa. Dama, valete e rei de ouro. Dama, valete e rei de paus. Dama, valete e rei de espadas. Né? Todos eles dentro do conjunto. Depois, o conjunto B, ser de copas. Todas as cartas de copas. Então, ás de copa, 2 de copa, 3 de copa, 4 de copa, 5 de copa, todos de copa. Aqui dentro, ó. Depois eu ia procurar, ó, como é E, eu ia procurar a intersecção, quer dizer, qual carta que eu coloquei nos dois conjuntos. E aí eu ia encontrar a intersecção. Preciso fazer tudo isso? Não, né? Eu posso imaginar a coisa aqui e resolver. Então veja aqui, ó. O meu conjunto A intersecção com B, que são as cartas que são de figura e são cartas de copa, são as cartas de copa de figura, né? Que são aqui a dama, o valete e o rei, que é de copa. Dama de copas, valete de copa e rei de copa. Tudo bem? Então essas são as intersecções, né? São cartas de figura e são cartas de copa. Dama de copa, né? Valete de copa e o rei de copa. Eu tenho 3 possibilidades. O meu espaço amostral, eu não vou descrever todos eles, eu vou colocar só o número de elementos aqui, que é o que interessa para mim. São 52 cartas. Então a probabilidade de ocorrência de A intersecção com B, essas duas coisas aí, é o número de elementos da intersecção em relação ao número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos tem na intersecção? Tem 3 cartas, né? Que são figura e também são de copas. Tudo bem? 3 possibilidades. E qual que é o número total? 52. Então, essa aqui é a probabilidade. Se eu quisesse fazer a continha, eu ia fazer 3 dividido por 52, dá 0,0, né? Multiplica por 100 e escreve o percentual lá que é pequenininho, né? Pode deixar escrito assim mesmo, tá? Para não precisar fazer a divisão aí. Essa é a probabilidade da intersecção, pessoal. Acho que não tem muito segredo também, né? Sempre prestar bem atenção nessa coisa do E. Falou que é uma coisa e a outra, eu estou procurando as duas ao mesmo tempo. Então, elementos que estão nos dois conjuntos. Tudo bem? Agora vamos para a nossa última parte dessa aula, então. Quero falar sobre a união de conjuntos. O que é, então, a operação de união de dois conjuntos? Unir dois conjuntos é escrever uma lista com todos os elementos de um conjunto, mais todos os elementos do outro, se preocupando em copiar uma única vez essa intersecção, né? Então, por exemplo, aqui eu começo a copiar pelo conjunto A. Escrevo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copiei todos os elementos do conjunto A. Depois eu vou copiar o conjunto B, mas eu não vou copiar o 0, o 2, o 4 e o 6, porque eu já copiei. Né? Coloco só o 8. Então, ó, atenção, ó. Conjunto A união com B é... Então, começo pelo que tem mais aí, por exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei todos os elementos que estavam no conjunto A. Agora eu vou começar a copiar o conjunto B. O 0 eu vou copiar? Não, porque já está aqui. O 2 eu vou copiar? Não, porque está aqui. Então, quem eu vou copiar? O 8. E está feita a união dos dois conjuntos, né? Então, unir dois conjuntos é copiar todos. Então, é fazer, olha aqui, ó. O que eu fiz, na verdade, aí? É pegar o número de elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto A, mais... Agora, como é que eu vou somar o conjunto B? Quem é que eu vou pegar do conjunto B? Só esse daqui. Quem é esse daqui? Esse daqui é o conjunto... a intersecção é o conjunto B menos a intersecção. Não é? Porque, ó, agora eu teria que peguei o conjunto A, tudo isso aqui. Agora eu vou pegar o conjunto B, mas eu vou pegar o conjunto B e vou tirar esses aqui que eu já copiei, que é a intersecção. Então eu vou pegar o conjunto B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Vocês perceberam? Isso daqui, na verdade, é a união com B. E é isso que eu escrevo, então, na próxima tela para vocês. Olha aqui. A probabilidade da união de eventos
significa, olha, então, a probabilidade de ocorrer um evento A, união com o evento B. União a gente vai entender quando aparecer na perguntinha o ou. Então, se ele perguntar qual é a chance de acontecer uma coisa ou de acontecer outra. Então, esse ou, para a gente, é união de eventos. Eu tenho que pensar em pegar todos os elementos do conjunto do evento A, todos do evento B, e tirar a intersecção. Por quê? Porque quando eu copiei o A, eu já copiei a intersecção. Na hora de copiar o B, eu não posso copiar de novo. Então, eu copio o B, mas eu tiro a intersecção. Tá vendo? Essa aqui é a ideia principal, então, da probabilidade de união de eventos. Vamos ver isso aí numa aplicação. Vamos lá? Exemplo 3. Ao retirar uma carta de um baralho, 52 cartas, mesmo problema, né? Mesmo evento, desculpa, mesmo espaço amostral anterior aí do baralho. Qual é a probabilidade de ser uma dama, olha aqui, ó, de ser uma dama ou, então, união, tá vendo? Ou uma carta de copas, tá vendo? Então, evento A, ser uma dama. Evento B, ser uma carta de copas. Eu quero que seja uma coisa ou a outra, então é união. O que eu vou fazer, então? Olha, eu quero saber a união com B. Então, eu preciso da probabilidade de ser uma dama, que é a probabilidade do A, mais a probabilidade de ser uma carta de copas, só que menos a probabilidade de ser uma dama e uma carta de copas ao mesmo tempo, que é a intersecção. Por que eu vou tirar isso aqui? Né? Porque eu já coloquei aqui dentro isso daí. Na hora de copiar a segunda, eu não posso copiar de novo. Então, eu tiro uma vez essa intersecção, senão eu teria duas intersecções iguais. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Ó. Qual é a probabilidade de ser uma dama? Vamos fazer aqui, ó. Probabilidade de ser uma dama. Quantas damas eu tenho no baralho? Eu tenho 4 damas, uma de cada naipe. Né? Uma de copas, uma de ouro, uma de paus, uma de espada. Em 52. Qual é a probabilidade de ser uma carta de copas? Eu tenho 13 no baralho. Tenho 13 de cada naipe, né? 13 de copas, 13 de paus, espadas e de ouros. Então, tenho 13 possibilidades em 52. Agora, qual é a probabilidade da carta ser uma dama e também ser uma carta de copas? Quantas cartas eu tenho no baralho que são dama e também são carta de copas ao mesmo tempo? Uma só, né, pessoal? Só a dama de copas. Uma única possibilidade, que é a dama de copas. Ela é dama e também é carta de copas. Uma em 52 cartas do baralho. Então, agora que eu conheço a probabilidade de acontecer uma coisa, a probabilidade de acontecer a outra e a intersecção, basta fazer essa continha, então. Ó, vou fazer aqui embaixo. Então, a probabilidade de acontecer a união com B é a probabilidade de acontecer A, que é 4 em 52, mais a probabilidade de acontecer B, que é 13 em 52, menos a intersecção das duas, que é 1 em 52. Vejam que se os denominadores são iguais, eu não preciso fazer a operação de MMC aqui não, tá? O denominador é o mesmo, eu conservo o denominador, só faço a continha em cima. Olha, 13 com 4 é 17, menos 1 é 16. Então, eu tenho 16 chances em 52. Se eu quiser deixar na forma fracionária, eu posso, mas aí é legal simplificar, né? Por exemplo, fazer aqui, ó, dividindo por 4, né? Eu teria 4 aqui e teria 13 aqui. Ó, dividindo por 4 aí em cima e embaixo, ficaria melhor. Posso deixar assim, 4 chances em 13. Agora, se eu quiser escrever na forma percentual, eu faço 4 dividido por 13, vou achar lá 0, alguma coisa, multiplico por 100 e escrevo na forma percentual. Bom, mas a maioria das vezes a gente deixa assim, na forma fracionária, né? Então seria isso daí. O que vocês acharam, pessoal, dessa aula? Tudo bem? Será que deu para entender? Então fizemos 3 assuntos, né? Mas 3 assuntos muito simplesinhos, muito curtinhos, né?
E o que vocês vão fazer é exatamente em cima desses exemplos que eu estou deixando. Então, não deve aparecer nenhum problema para vocês diferente dos exemplos. Então, por favor, assistam quantas vezes precisar, né, cada exemplo. Olhem direitinho o que foi pensado, o que foi feito. Vocês poderem repetir isso daí dentro dos exercícios de vocês, né? E entender bem esse assunto, principalmente esse de união, né? Que sempre aparece em todo lugar e é bem legal que vocês saibam como aplicar isso daí, tá bom? Olha aqui, aqui tá os exercícios que vocês vão fazer, exercícios do 13 ao 17, da página 242 do livro de vocês, né? Então, por favor, façam todos esses exercícios. Também parecido com a aula anterior, né? Parece que tem bastante, mas na verdade são exercícios rápidos de fazer, né? Exercício curto, então eu acho que vocês não vão perder muito tempo não com isso daí, vão conseguir fazer tudo direitinho, tá bom? Obrigado então pela atenção e até a próxima aula.